Olá, pessoal! A gente vai iniciar o curso de Cálculo Diferencial Integral 1 essa semana. Nosso primeiro conteúdo é sobre funções. A gente vai ver nessa semana uma noção intuitiva de função, a gente vai ver algumas definições, vai falar um pouquinho sobre o que é o domínio de uma função. Então, para começar, o que é uma função? O que vocês entendem aí quando vocês ouvem essa palavra? O que significa isso para vocês? Eu vou começar com um exemplo, que é para a gente discutir o conceito de variável dependente e variável independente. Então, imagine a seguinte situação. A gente tem um automóvel que viaja 60 km por hora. Esse automóvel ele percorre uma distância S em T horas. Como isso acontece, a gente pode escrever aí que a distância S ela é igual a 60 vezes T, que é o que está escrito aqui, olha. Então, se a gente atribuir valores para o tempo, a gente vai conseguir descobrir qual espaço foi percorrido. Então, se o nosso tempo é igual a 2, a gente pode dizer aí que foram percorridos 120 quilômetros. Se o nosso tempo é igual a 3 horas, a gente conclui que foi percorrido 180 quilômetros. Se o nosso tempo é de 1h30, então foram percorridos 90 quilômetros. Se o nosso T vale 1,25, então a gente tem um espaço aí percorrido de 75 quilômetros. E assim por diante. Para cada valor que a gente atribui para o tempo, a gente encontra um espaço aí percorrido correspondente. Então, a gente tem duas grandezas variáveis nesse exemplo. Uma grandeza é o espaço percorrido, que a gente chamou de S, e a outra grandeza é o tempo, que a gente está chamando de T. Então, a gente atribuiu valores aleatórios aí para o tempo, e a partir desses valores, a gente calculou o espaço S. E é por isso que a gente chama o tempo de variável independente, porque é para ele que a gente está atribuindo esses valores. E o espaço S, então, ele acaba sendo a variável dependente, porque o espaço percorrido depende do tempo. Essa dependência de S sobre T também se exprime dizendo que S é função de T. Então, sempre que a gente tiver essa relação de dependência entre duas grandezas, a gente vai estar tratando aí de uma função. A gente vai especificar melhor o que é uma função aqui para a gente na matemática, mas a ideia geral é essa, é uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, considere um outro exemplo aqui, olha. Em uma fazenda, há um muro que um fazendeiro quer aproveitar para fazer um cercado na forma de um retângulo. Para isso, ele adquiriu 100 metros de tela. Denotando com o X o lado do retângulo perpendicular ao muro, pede-se a área da região cercada pela tela em função de X. Então, o que a gente tem? Olha? Existe um muro aí numa fazenda que vai ser aproveitado para fazer um cercado. Esse cercado vai ser retangular. Então, quer dizer que um dos lados desse nosso retângulo, desse nosso cercado, né, vai ser o próprio muro. Então, sobram 3 lados para usar esses 100 metros de tela. O que está pedindo para a gente é como calcular a área, qual a fórmula da área desse retângulo a partir desses dados. Então, pensem só, fiz um desenho aqui, a gente tem um muro ali e tem 3 lados que precisam ser cercados com essa tela de 100 metros. Ele pediu para denotar por X o lado do retângulo que é perpendicular ao muro. Então, o nosso lado X é o lado que é perpendicular ao muro, é esse aqui, certo? Reparem que como é um retângulo, este lado que é paralelo a esse tem o mesmo comprimento. Então, ele também vale X, ok? Tem o mesmo tamanho e esses dois lados. O que sobra para o terceiro lado? A gente não tinha 100 metros de tela? Se tinham 100 metros de tela no total, a gente já usou X metros nesse lado, X metros deste outro lado. Então, eu vou subtrair. Vou pegar o 100 e subtrair 2x. Então, o que a gente vai ter aí nos lados do nosso cercado? 2 lados com medidas iguais a x e um lado com medida 100 menos 2x. Ok. Agora, vamos para o que está pedindo. Como é que a gente calcula a área?
Como é um retângulo, a área do retângulo, base vezes altura. Quem que é a nossa base? Base do retângulo, x. Quem que é a nossa altura? 100 menos 2x. Então, basta multiplicar esses valores. Então, fazendo aí a distributiva, a gente vai ter x vezes 100, que é 100x, e x vezes menos 2x, que é menos 2x quadrado. Então, pronto. A gente encontrou uma expressão da área em função de x, em função de um dos lados desse retângulo. Pronto, a gente já apresentou a nossa função, ok? Então, a nossa área aqui é dada por 100x menos 2x quadrado. Aí, aproveitando esse exemplo, agora pense o seguinte. A gente já encontrou essa expressão da área do cercado retangular, né? Você é capaz de descobrir qual deve ser o tamanho do lado desse cercado para que o fazendeiro tenha o melhor aproveitamento de sua tela? Então, o que a gente quer? O que é ter o melhor aproveitamento da tela? É usando esses 100 metros que ele tinha, o melhor aproveitamento possível é um cercado que tenha a maior área possível. Porque aí ele vai estar aproveitando melhor essa tela que ele possuía, né? Fazendo um cercado que caiba mais coisas. Então, a minha pergunta aqui é, qual é o tamanho do lado desse retângulo para que a área seja a maior possível? Eu vou deixar essa pergunta como desafio para vocês, tá? E aí, na próxima semana, a gente volta a falar sobre isso para a gente ver o que vocês encontraram, tá bom? E aí, a gente vai formalizar, então, esses conteúdos que a gente está falando. A primeira coisa que a gente vai formalizar é a definição de função. Então, a gente vai chamar de função toda a correspondência que atribui a cada valor de uma variável x em seu domínio, e apenas um valor de uma variável y, em um certo conjunto chamado contradomínio da função. Então, o que a gente está fazendo é uma relação de dependência entre duas grandezas, onde a grandeza da variável x a gente vai chamar de domínio da função, ela é atribuída aí, ela tem uma atribuição para a variável y, que está num conjunto que a gente chama de contradomínio da função, certo? Então, existe uma relação de dependência entre essas duas grandezas, e a gente vai chamar isso de função quando existir e apenas um valor aí que ela está sendo ligada, tá certo? A gente falou em correspondência, né, nessa definição. Essa correspondência a gente vai entender como a lei segundo a qual cada valor de x é elevado a um valor de y. Aqui, na nossa disciplina, a gente vai tratar de funções que são dadas por expressões analíticas. Então, o que é uma expressão analítica? É uma espécie de fórmula, né? Então, eu tenho aqui como exemplo, f de x igual a x quadrado, g de x igual a raiz quadrada de x quadrado menos 4, h de x igual a 1 sobre 1 menos x. Então, são todas expressões analíticas. Expressões aí dadas de maneira como se fosse uma formulazinha, né? Então, eu estou atribuindo aí a cada valor de x, eu tenho um correspondente em y. Então, o valor de x representa o nosso domínio, e os valores que a gente encontra a partir de x são os valores que estão no nosso contradomínio. Então, o mundo está cheio de funções. A pressão atmosférica depende da altitude. Para cada altitude A, existe uma pressão definida, que a gente chama de P de A. A função P engole a altitude e espelha a pressão. À medida que um balão esférico é inflado, seu volume é função do raio. Cada raio R determina um volume único. Então, para cada valor do raio, a gente tem um volume do balão. Para cada valor de altitude, a gente tem um valor para pressão. Então, tudo isso são relações de dependência. Tudo isso são dados aí para a gente em forma de função. Então, vamos pegar essas funções que a gente deu de exemplo ali na nossa definição, função f, função g e função h. E eu vou pedir para a gente calcular alguns valores para essa função. Quais são os valores da função quando x é igual a 1, para x igual a 2 e para x igual a 0? Em todas elas, na função f, g e h. Vamos
ver se a gente consegue encontrar esses valores? Então, vamos pegar a função f, que é igual a x². Quem é o f de 1? F de 1, então, vai ser igual a 1 ao quadrado. Basta substituir, né, na nossa expressão. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, o valor de f de 1 é 1. Quem que é o f de 2? Seria 2 ao quadrado, que é 4. Quem que é o f de 0? Equivalente ao 0 ao quadrado, que é 0 mesmo. Então, a gente tem aí os respectivos valores de y dados para o valor de x aí solicitado. Vamos para a segunda função g. A função g de x é igual a raiz quadrada de x² menos 4. Vamos calcular g de 1, g de 2, g de 0. Então, só substituir os valores. Então, g de 1, raiz de 1 ao quadrado menos 4. Então, raiz de 1 menos 4, raiz quadrada de menos 3. O que é o problema aqui? Como a gente está trabalhando no conjunto dos números reais, raiz quadrada não admite aí solução para números negativos. Então, não existe uma solução para raiz de menos 3 dentro do conjunto dos números reais. Então, a gente não consegue encontrar a solução para g de 1. Não existe valor atribuído aí, certo? Quem seria o g de 2? G de 2, raiz quadrada de 2² menos 4. Então, raiz de 4 menos 4, que é 0. Ok. G de 0. Ah, escrevi errado aqui, gente. Aqui é G, tá? G de 0. Então, 0 ao quadrado menos 4. Então, 0, raiz de 0 menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Mesmo problema da G de 1. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais. Então, não é possível calcular a G de 0. Assim como não foi possível calcular a G de 1. Ok? Então, esses dois valores não têm resposta aí para a nossa função nesse ponto. Vamos para a função h. h é dado por 1 sobre 1 menos x. Também h de 1, h de 2 e h de 0. h de 1, 1 sobre 1 menos 1. Então, 1 dividido por 0. Aqui a gente tem outro problema. A gente não faz divisões por 0. Então, não existe resultado para h de 1, porque não existe divisão por 0. h de 2. 1 dividido por 1 menos 2, então 1 dividido por menos 1, que é menos 1, ok. E o h de 0, 1 sobre 1 menos 0, então 1 sobre 1, que é 1 mesmo. Então, a gente conseguiu calcular aí o h de 2 e o h de 0, mas o h de 1 não foi possível, porque é uma divisão por 0. E aí, a gente vai falar de domínio, porque reparem que em alguns casos a gente conseguiu calcular o valor da função, em outros casos a gente não conseguiu calcular o valor da função. A gente chama de domínio todos os pontos onde a gente consegue calcular a função dada. Então, é costume falar de funções sem mencionar explicitamente o seu domínio. Neste caso, o domínio é o maior subconjunto aí dos reais, para o qual a lei de associação transforma um número real em outro. Então, o maior subconjunto dos reais possível, onde a gente consiga calcular a nossa expressão, certo? Então, é isso que a gente precisa determinar. Então, quais seriam aí os domínios das funções f, g e h? Quem é esse domínio? Então, o que a gente tem que pensar? O primeiro aqui, a função f igual a x². Quem que é o domínio dessa função? Para quais valores eu posso calcular f de x igual a x²? Existe algum número real onde eu não consiga calcular o seu quadrado? Não, né? Eu posso calcular o quadrado de qualquer número real. Isso quer dizer que o nosso domínio aí é formado por todos os números reais, sem restrições. Já a função g é dada pela raiz quadrada de x² menos 4. Nesse caso, eu não consigo calcular essa expressão para qualquer valor, porque a gente não consegue calcular raiz quadrada de números negativos. Então, este valor dentro da raiz x² menos 4, ele não pode ser um número negativo. Ele precisa ser maior ou igual a 0. É isso que a gente tem que garantir. Como é que a gente faz isso? Eu quero aí que a raiz quadrada não possua um número negativo dentro dela. Então, o valor de x² menos 4 precisa ser maior ou igual a 0. Para isso, eu vou descobrir quando
que esse valor é igual a zero? Então, x² menos 4 é igual a zero em quais situações? X² menos 4 é igual a zero quando x igual aí mais ou menos a raiz de 4, ou seja, aí quando x for igual a mais ou menos 2. Então, nesses pontos, eu até desenhei aqui, olha, no menos 2 e no mais 2, a nossa raiz é zero. Eu tenho um valor igual a zero dentro da raiz, certo? O que a gente tem? Eu tenho uma expressão quadrática. Isso quer dizer que eu tenho um gráfico dado por uma parábola. Então, essa parábola, ela tem concavidade virada para cima, porque o valor ali que acompanha x², ele é positivo. Isso quer dizer, olha, que a nossa parábola, ela está abaixo do eixo x aqui, olha, tá vendo? Então, tem valores negativos. E ela está acima do eixo x, tanto nos valores maiores que 2, quanto nos valores menores que 2. Então, eu coloquei aqui o sinalzinho de mais e menos para indicar isso, né? Nossos valores são negativos entre menos 2 e 2 e positivos após o 2 e antes do menos 2. Isso quer dizer que o domínio dessa função g é dado pelo intervalo aí, ó, de menos infinito até menos 2, unido com o intervalo de 2 até infinito. Ou então, a gente pode escrever que o domínio da função aí são os valores de x, aí, pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que x é menor ou igual a menos 2, ou maior ou igual a 2, certo? Duas maneiras de escrever a mesma coisa. O próximo exemplo da função h, a gente tem 1 sobre 1 menos x. Quais valores de x podem ser atribuídos para que a gente consiga calcular essa expressão? Então, como a gente tem uma divisão, né, a gente tem uma fração, a gente tem que garantir que a gente não vai fazer uma divisão por zero, porque a gente não pode fazer divisões por zero. Então, esse termo que está no denominador, 1 menos x, ele precisa ser diferente de zero. Quando que ele vai ser diferente de zero? Quando o menos x for diferente de 1, isso quer dizer que o x tem que ser diferente de 1. Então, a gente vai dar esse domínio, né, o domínio da função h, são todos os números reais, com exceção do número 1, então os reais menos 1. Ou a gente pode escrever domínio de h igual a x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1, certo? Então, a gente viu aí os principais casos que a gente tem aí de problemas no domínio, que é quando a gente tem uma divisão por zero, ou quando a gente tem uma raiz quadrada de um número negativo. Aí aqui eu vou fazer só um exemplozinho de por que a gente não pode dividir por zero, que é o nosso primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento da matemática, ele diz que não dividirás por zero. Não importa o que aconteça, a gente nunca divide por zero. Pensa só. Estou dizendo aqui, comecei minha afirmação dizendo que zero é igual a zero. Zero é igual a zero mesmo, certo? Só que ao invés de escrever assim, eu vou escrever diferente, ó. Vou escrever 4 menos 4 é igual a 5 menos 5, já que 4 menos 4 é zero e 5 menos 5 também é zero, ok? Eu vou usar a fatoração, estou usando aqui fator comum, olha. No primeiro membro, o 4 estava repetindo, então coloquei em evidência. E o que sobrou? Sobrou 1, né? 4 vezes 1 é 4, e aqui menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Fiz a mesma coisa no segundo membro, coloquei o 5 em evidência, então sobrou 5 vezes 1, que é 5, 5 vezes menos 1, que é menos 5, ok? Só fiz aí uma fatoração usando o fator comum. Agora, vou pegar aqui no nosso primeiro parênteses, 1 menos 1, vou passar para o segundo membro. Como eu tenho uma multiplicação, olha, 4 vezes 1 menos 1, na hora que a gente faz essa transição, ele estava multiplicando, passa dividindo, correto? Então, eu vou ter 4 igual a 5 vezes 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Posso simplificar? Vou simplificar esses valores. O que a gente encontrou? 4 igual a 5. Isso não é verdade, né? A gente chegou num resultado absurdo aí que não poderia acontecer. O que aconteceu? Por que a gente chegou nesse valor? Na hora que a gente passa 1 menos 1 dividindo, 1 menos 1 é zero. Eu estou fazendo aqui uma divisão por zero. Não podemos dividir por zero. Essa divisão
Divisão por zero. É essa divisão por zero que causa esse absurdo da gente chegar num resultado 4 igual a 5. Então, vamos prestar sempre atenção aí quando a gente for fazer alguma divisão para garantir que o nosso denominador não seja igual a zero, ok? Então, até mais, gente. Essa semana aí o nosso conteúdo é esse.